Antes de falarmos um bocadinho sobre o que é que pode ser o Governo da Madeira, vamos tentar perceber melhor o problema, quer dizer, o que é que se passou, não é? O que é que significa o que se passou? Primeiro que tudo, o resultado do PSD. De facto, o PSD teve um resultado que é o seu pior de sempre, em termos da região autónoma da Madeira, mas, considerando as circunstâncias em que tem esse resultado, não deixa de ser um resultado relativamente impressionante, porque o PSD, enfim, não tem muitíssimos mais votos que o Partido Socialista, portanto faz um resultado de 36%, é um resultado que fica abaixo, de facto, daquilo que tenha sido a tradição do PSD no arquipélago. É um resultado que não é, portanto, que é penalizado também pelo sistema eleitoral da Madeira. É o mais proporcional que temos para todas as eleições enfim, na República, Sim. não é? Não há círculos. Antigamente havia círculos e no tempo em que havia círculos foi considerado um sistema que não cumpria a Constituição da República, porque havia círculos que elegiam apenas um deputado. E isso é, na prática, um sistema maioritário, não é um sistema proporcional, portanto, e foi-se de um extremo para o outro, e agora fica um sistema completamente proporcional. Para um partido sozinho ter a maioria absoluta, tem que ter para aí 48% dos votos, uma coisa assim no género. Portanto, desde que este sistema está em vigor, houve, penso eu, uma ou duas maiorias absolutas e depois acabaram. Foi sempre preciso governos de coligação. O resultado também não deixa de ter significado e ser importante por causa do que se está a passar com... Quer dizer, há uma situação judicial, há um governo que se demite por causa de um processo judicial e, mesmo assim, obtém este resultado. Quer isto dizer que as pessoas deixaram de acreditar na justiça? Olha, eu acho que há aqui, porventura, vários fatores que pesaram para essa demissão, que acabou por ser uma demissão de Miguel Albuquerque, do governo, não ter sido mais penalizador em termos eleitorais. Independentemente de nós já sabermos que em Portugal, por vezes, até condenados na justiça conseguem ser reeleitos, como já sucedeu no caso de autarcas. Ora bem, porque é que eu digo que há pelo menos dois fatores? Eu acho que o primeiro fator é aquele que entra pelos olhos dentro de toda a gente, não é? Aquilo que foi na altura considerada desproporção entre as medidas de coação da justiça, que levou, eu não lembro quanto tempo, foi para mais de 2 semanas, para interrogar as pessoas detidas na Madeira, e depois a decisão da justiça, quer dizer, do Ministério Público, e depois a decisão do juiz que resolveu mandar toda a gente em liberdade, e portanto houve ali uma grande desproporção entre o que foi a prisão preventiva tão demorada e a decisão final do juiz. E depois houve outro aspecto menos considerado aqui no continente, como os madeirenses costumam dizer, que foi o aparato da operação policial, aquele avião que foi com a Polícia Judiciária para a Madeira, e que logo na altura eu, ao ouvir alguns políticos madeirenses, ao ler algumas coisas nos jornais da Madeira, percebi que havia ali uma reação típica de uma região que sempre olhou para o continente com alguma desconfiança. Enfim, quem vai muitas vezes à Madeira sabe que com facilidade nós somos tratados por cubanos, uma coisa que vem do tempo da Revolução e daquilo que se passou na Madeira nesse período, e essa ideia de que aquela intervenção era uma intervenção quase de um poder colonial numa colónia, portanto, pelo seu aparato, pela sua dimensão, pela desconfiança em relação às estruturas locais, poderia acabar por proteger aqueles que foram abrangidos por essa operação, e porventura foi isso que aconteceu. Na altura reparei que, por exemplo, Alberto João Jardim, que não morre de amor, pelo contrário, por Miguel Albuquerque, logo na altura teve palavras contra o aparato da intervenção. Bem, dito isto, eu acho que é preciso falar do Vencedor da Noite. O Vencedor da Noite é o Juntos pelo Povo. E é muito difícil perceber o JPP. É difícil perceber o que é que pode vir aí. Este partido apareceu, já é mais antigo que o Chega, apareceu em 2009. Ou melhor, este movimento apareceu em 2009, porque em 2009 era apenas listas candidatas a uma autarquia, portanto era um grupo de cidadãos. Só se transformou em partido em 2015,
até sem com grande consenso interno. Ele é formado basicamente por dois irmãos, o Elvio e o Filipe Sousa, os dois da mesma freguesia, que é uma freguesia de Gaula, em Santa Cruz, e a sua base era basicamente o concelho de Santa Cruz, que é o concelho que fica ao lado do Funchal, é o concelho do aeroporto, é o segundo concelho mais populoso da Ilha da Madeira. E eles conseguiram rapidamente ter uma base territorial em Santa Cruz, com, enfim, este Elvio, que é agora o secretário-geral do partido, foi presidente da Junta de Gala, o Filipe, penso que ainda hoje é presidente da Câmara de Santa Cruz. Portanto, em 2015 eles tentaram a sua sorte em eleições regionais e as coisas correram-lhe bem. Portanto, tiveram nessa altura 10,3% dos votos, depois perderam um bocadinho em 2019, recuaram em 2019 para 5,5%, subiram para 11%, portanto, mais ou menos o mesmo que tinham tido em 2023, apesar de nessa altura os dois irmãos dizer-se que os dois irmãos estavam um bocadinho de cadeias às avessas e com algumas divergências, e agora saltaram para 18,9%, que é de facto um resultado bastante impressionante e curiosamente muito semelhante ao que o Chega teve no país em março, não é? Isto é comparável de alguma forma? É comparável de alguma forma, não por serem partidos com histórias idênticas, mas por serem partidos que em muitos aspectos têm agendas parecidas. Isto é, quer dizer, o Juntos pelo Povo, ao contrário do Chega, que se afirma como um partido de direita, o Juntos pelo Povo diz que não é direita nem de esquerda, o Juntos pelo Povo tem muito um discurso contra os taxos, enfim, e portanto também contra a corrupção, tem muito um voto de protesto, sempre teve, nasceu muito contra o jardinismo, curiosamente só se vem a afirmar a nível nacional quando o jardinismo já não manda na Madeira, portanto agora é o albuquerquismo, é coisa assim do género, não é? Portanto, foi ganhando de facto essa implantação com estes pontos, por exemplo, olhando para os seus 15 pontos, aqueles que ele vai querer para negociar, encontramos temas que muitos deles até já foram também de uma formação do PSD, por exemplo, foram do PSD ou do governo do PSD e podem ser de outros partidos, como por exemplo voltar a um governo mais pequeno. O governo já teve 5 secretarias de Estado, só hoje tem 10. Vai ser que era um governo de coligação, não sendo um governo de coligação, porventura, quando um governo de coligação é sempre preciso distribuir mais pastas. Eles dizem que é preciso voltar a 5, é preciso fazer poupanças, é preciso voltar a cortar no IVA. Portanto, o regime do IVA nos Açores ainda o IVA é mais baixo do que no continente. Na Madeira também já foi, mas quando houve a crise da dívida em 2012 e houve o resgate à Madeira, o IVA teve que subir para o valor igual ao valor do resto da República, e o Juntos pelo Povo quer que o IVA volte a descer. Quer também que se cumpra a promessa do ferry, que é um ferry que ligue a Madeira ao continente com passagem pelas Canárias. Portanto, são questões. Eu não sei porque é que o ferry foi prometido e nunca foi concretizado. Provavelmente é uma operação económica que não tem rentabilidade e, portanto, além disso, também tem no programa preços máximos para os bilhetes para jovens e para idosos e para todos os madeirenses nas ligações ao continente, portanto, preço reduzido, que é um tema também que suscita muito debate muitas vezes. Portanto, há muitas questões que são temas populares na Madeira. Portanto, dizer que é um partido que em muitos aspectos tem uma agenda populista não é exagerado, mesmo que ele não se situe onde nós, por defeito, não por virtude, às vezes colocamos todos os populistas. Há populistas em todos os setores políticos e este é um exemplo disso. Portanto, eu acho que de alguma forma, se algum partido beneficiou com a situação de crise e com o voto de protesto na Madeira, foi o Juntos pelo Povo. Portanto, ocupou um bocadinho o espaço que no continente foi ocupado, na República foi ocupado pelo Chega, e por isso o Chega estagna, não cresce nada. Portanto, teoricamente estas seriam boas eleições para o Chega, depois do avanço
nas eleições de março, depois da demissão de Miguel Albuquerque, depois disso tudo. Havia o discurso perfeito da corrupção. Exatamente. Não é? O Chega teve mais 500 votos e ficou com o mesmo número de deputados. O Chega pode queixar-se um bocadinho ali de uma circunstância. O Chega ficou com... Enfim, foi por 47 votos, se não me quero enganar no número, foi por 47 votos que o PAN elegeu o último deputado e não o Chega. Portanto, o PAN com menos 47 votos, que é quase nada, não é? Não teria eleito o seu deputado, foi mesmo por Munha Negra, e teria entrado, em vez desse deputado do PAN, teria entrado mais um deputado do Chega. Portanto, esta é a explicação, e é necessário, no entanto, também falar do que se passou no Partido Socialista, porque o Partido Socialista, e às vezes as pessoas tendem a esquecer isso, o Partido Socialista, com Paulo Cafofo, chegou a ameaçar realmente o PSD. Nas eleições de 2019, portanto não foi assim há tanto tempo, portanto, o PS muitas vezes não foi sequer o segundo partido da Madeira. O PS foi várias vezes o terceiro, e eu julgo que até uma vez que foi o quarto partido da Madeira, com resultados verdadeiramente catastróficos. Houve alturas em que, por exemplo, o principal partido da oposição era o CDS, isso aconteceu há menos de 10 anos, e com o PS a ficar para trás. Portanto, isto tem muito a ver com a história do próprio Partido Socialista na Madeira, que foi um partido que nunca se entendeu internamente. Enfim, teve um período inicial em que havia um líder histórico chamado Emanuel Jardim Fernandes, concorreu a várias eleições e a partir daí é confusão. Cada eleição é um líder diferente, propostas diferentes, às vezes os líderes nem chegam à eleição seguinte. Olha, é pior que o PSD na oposição em Portugal, também é assim um partido bastante turbulento, digamos. O melhor resultado, de facto, do Partido Socialista foi em 2019, quando foi buscar Paulo Cafofo, que era presidente da Câmara do Funchal, já vamos um pouquinho melhor a Paulo Cafofo, e o candidatou. E nessa altura ameaçou, de facto, o PSD. O PSD na altura teve 39% e o PSD 36%, mais ou menos. O PS na altura elegeu os 19 deputados que hoje elegeu, que ontem elegeu o PSD. Portanto, foi o melhor resultado de sempre. Só que logo a seguir, em 2023, o PS perde quase metade da votação, 10 para o resultado igual ao que teve ontem, e tentou jogar de novo a carta Paulo Cafofo. Paulo Cafofo, em vez de repetir o resultado que tinha tido em 2019, repetiu o resultado de 2023. Eu fiquei siderado quando ele disse que o PS tinha subido de votação na declaração pós-eleitoral. 190 votos é ficar no mesmo sítio, não é? Quer dizer, uma flutuação que não tem qualquer significado. Hoje de manhã a Sara recordava aqui que houve até uma altura, quase no fim da votação, faltavam contar 2 freguesias, que o número de votos há 6 meses e o número de votos agora era o mesmo, à unidade, portanto... na altura aquilo que foi considerado uma pesada derrota para o Partido Socialista, que levou o líder da altura a ir-se embora, foi o mesmo que lhe aconteceu agora, porventura em circunstâncias mais favoráveis. Portanto, Paulo Cafofo não tem muito a que se agarrar. A única coisa, porventura, a que Paulo Cafofo se pode agarrar, mas já vou explicar porque é que acho que isso é difícil e há vários motivos para isso, é ao seu histórico. Portanto, Paulo Cafofo foi presidente da Câmara do Funchal. Ele foi eleito a primeira vez em 2013, porque rompeu com aquilo que era uma tradição, digamos assim, com aquilo que era a prática habitual e que, entretanto, regressou, cada partido vai por si, e ele, na altura, conseguiu, ele era candidato independente, conseguiu convencer vários partidos, com o Partido Socialista à cabeça, naturalmente, a fazerem uma coligação. Era uma coligação muito estranha. Muito estranha. A coligação tinha o Partido Socialista, naturalmente, tinha o Bloco de Esquerda, eu depois quero dizer umas coisas sobre o Bloco de Esquerda, mas já lá vamos. Tinha o Bloco de Esquerda, tinha a Nova Democracia. A Nova Democracia era o partido de Manuel Monteiro, era um partido que estava no outro extremo, digamos, do espectro político relativamente ao Bloco de Esquerda. E depois tinha partidos que até parecerá estranho estarem aqui, como o Partido da Terra, o Partido Trabalhista e o PAN, que na altura ainda era um partido mais pequeno. Não correu bem, teve várias demissões, mesmo assim chegou ao fim de mandato sem problemas. Teve demissões, incluindo no seu vice-presidente.
Depois fez uma coligação completamente diferente nas autárquicas seguintes, em 2017, portanto, em que foi buscar já os Juntos pelo Povo, foi buscar o Partido Democrático Republicano, que era o partido do Marinho Pinto, não sei se te lembras dele, sim, já sim. desapareceu, e um outro que também não tenho ouvido falar dele, que é o Nós Cidadãos. Portanto, fez uma coligação totalmente diferente. O que é que isto mostra? Duas coisas que são de alguma forma contraditórias. Por um lado, de facto, Paulo Cafofo mostra ter alguma habilidade para construir coligações. Mas as coisas tendem a funcionar bem se elas são coligações pré-eleitorais. As coligações pós-eleitorais são mais complicadas muitas vezes de construir, até porque, como de alguma forma resulta deste resultado, não são coligações em que haja uma força dominante, como, por exemplo, para todos os efeitos, o Partido Socialista foi força dominante nas duas coligações, a coligação, agora não me consigo lembrar o nome delas, elas tinham nomes interessantes, das duas coligações que Paulo Cafofo fez para a Câmara do Funchal. E depois, porquê é que eu digo isto? Porque uma coisa é ter o Juntos pelo Povo, que é o partido eventualmente determinante, como eu quase que daria um berloque numa lista do Partido Socialista. Outra coisa é ter os Juntos pelo Povo mano a mano, que é como está hoje. Porventura até por cima. Os Juntos pelo Povo hoje sente que tem um poder que em alguns aspectos é superior ao próprio poder do Partido Socialista, porque é o kingmaker, pode decidir qual é o próximo governo. É quem está inchado, quem está grande, quem acha que tem legitimidade do voto, coisa que o Partido Socialista não pode dizer que tem depois do resultado que teve. Portanto, é muito mais difícil fazer qualquer acordo nestas condições. E há outro aspecto, que eu acho que é um aspecto que eu acho que é sempre preciso ter muito, muito cuidado. Paulo Cafofo, de alguma forma, eu vou usar um termo que não é um bocadinho exagerado, traiu a Madeira quando veio para secretário de Estado. Pode ser visto assim por algum eleitorado. E nós temos outras histórias anteriores em que vimos que políticos que achavam que podiam vir para ocupar lugares de secretário de Estado e de ministros e depois regressar às suas terras gloriosamente, as coisas correram mal. O mais conhecido de todos foi aquele presidente da Câmara do Porto, agora estou-me a falhar o nome dele, o Fernando Gomes, que ganhava a Câmara do Porto assim com grande facilidade. Depois veio para ministro, as coisas como ministro não correram nada bem e ele tentou voltar ao Porto e foi quando perdeu contra Rui Rio, para surpresa de quase toda a gente. Precisamente porque às vezes estas terras, estas regiões, estas cidades que têm algum ressentimento e que olham de alguma forma com desconfiança para a capital, não veem com muito bons olhos quem sai do poder local ou regional, vem ao terreiro do passo e depois quer regressar outra vez. Isto quase sempre tem um custo político. Quase sempre tem um custo político. E foi o que aconteceu neste caso. Quer dizer, não estamos a falar de alguém que esteve no poder central e depois vai para um lugar que até pode ser menos relevante. E isso, por exemplo, isso aconteceu com vários políticos que tinham poder na capital e depois foram tentar a sua sorte a nível local, mas não fizeram o caminho contrário. Portanto, isso aconteceu, por exemplo, em Lisboa há vários casos, não é? Portanto, Jorge Sampaio, António Costa, Santana Lopes, sim, também já tinha sido ministro, agora Carlos Moedas tinha sido secretário de Estado e comissário europeu, e que tentam a sua sorte na Câmara e conseguem. Mas há outros exemplos pelo país. Em Viseu há um antigo ministro também, portanto, ou houve um antigo ministro também, e há outros casos, não vou estar agora aqui a citar todos. É diferente quando há esta ideia de que se trocou a terra, se trocou a província, ou a ilha, ou a cidade, pela capital, achando que na capital é que está a glória, e agora vamos para aqui recolher as coisas. Eu não estou a dizer que isto é bom ou mau, não estou a fazer avaliação, estou a dizer algo que sinto que muitas vezes é a forma de reagir de uma parte do eleitorado que olha com desconfiança para Lisboa e com algum ressentimento para Lisboa. E isso nos Açores é forte. Quer dizer, e na Madeira? Perdão, na Madeira é forte, é um lado mas quem é este que volta para aqui, que manda nisto? Portanto, até por causa enfim, como te referi, a Madeira tem a questão dos chamados custos de insularidade, que existem, não estou a dizer que não existem. Quer dizer, há coisas
Quer dizer, há coisas na Madeira que, se não houver compensação, são naturalmente mais caras do que, aqui no continente, na Madeira e nos Açores, não é? Porque há um custo de transporte, há um custo local. Quer dizer, se não houver compensação, a vida é mais cara naturalmente. Portanto, e por isso até é que se justificava de alguma forma a exceção do IVA, que a Madeira agora não tem. Portanto, há sempre este ressentimento. Voltando, portanto, por isso mesmo, acho que temos uma situação que é seguramente complicada de encontrar uma solução. Não sei se algum dos partidos da oposição vai ter vontade de se juntar de uma forma mais estável com Miguel Albuquerque. O facto de Miguel Albuquerque ter ainda o processo às costas, não é? Como se costuma dizer, ser arguído não facilita o caminho. Eu diria que algumas das coisas que são antijardinistas, anti-PSD, como é o caso do nascimento dos Juntos para o Povo, pode em alguns aspectos ser menos acentuado na relação com Miguel Albuquerque, portanto, mas não sei se é suficiente de forma alguma para poder chegar a algum lado, se bem que Miguel Albuquerque seja um negociador também hábil, e tenha sido capaz. Ele surpreendeu-nos aqui há uns meses com o acordo com o PAN, quando deixou toda a gente de boca aberta, mas há outros aspectos que eu não conheço o suficiente a região, a Madeira, para poder ter uma opinião, ou posso apenas, enfim, abrir hipóteses, que é saber até que ponto é que questões de relações pessoais podem ter aqui influência. Por exemplo, porque é que nos Açores há 6 meses, não foi a Iniciativa Liberal a dar a mão a Miguel Albuquerque, foi o PAN. Teoricamente, até pelas circunstâncias que vivíamos, faria sentido que fosse a Iniciativa Liberal, que está ideologicamente mais perto de Miguel Albuquerque. Não foi por razões de relação da figura do líder regional da Iniciativa Liberal. Porque é que há um aspecto que eu não sei exatamente como é que vai evoluir. Durante muitos anos, a maior parte da história da vida política na Madeira, a verdadeira oposição era o CDS. A oposição ao jardinismo era o CDS. Isso só mudou há muito pouco tempo. E mudou com Miguel Albuquerque, quando o Miguel Albuquerque leva o CDS para o governo. O CDS tem aqui as duas... O CDS dizia de Jardim e o que Jardim dizia de CDS, olha, não diz-me ao meio do tocinho, como se costuma dizer. Eram coisas... Eu ouvi-os a ambos, fiz campanhas eleitorais nos Açores, na Madeira, quero dizer, também fiz nos Açores, mas fiz também campanhas eleitorais na Madeira e aquilo era algo era do insulto para cima, não é? Para o Jardim eram fascistas, eles diziam mesmo assim, e para os outros não... E houve vários momentos em que a hipótese de o CDS se aliar ao PS não esteve de todo fora. Só que, claro, há a questão do... Enfim, neste momento há uma situação que não é habitual, é termos o CDS no governo na República, ter o CDS na Madeira num governo do PS seria bem complicado, até para o próprio CDS, que, não nos esqueçamos, continua a lutar pela vida, não é? Enfim, arranjou agora uma espécie de tábua de salvação que foi as alianças com o PSD, mas a coisa não está obrigatoriamente fácil. Portanto, mas seja como for, não chegava para a maioria. Não, PSD, nada disto chega CDS sozinho, nada disto chega sozinho. Depois há a questão do Chega, que diz que de maneira nenhuma se vai, se vai aliar a Miguel Albuquerque. Miguel Albuquerque, que já vimos, muito dificilmente pode sair da liderança. Enfim, da liderança. Hoje, na nossa história do dia... A Inês explica isso muito bem. A Inês André Figueiredo, que está na Madeira, penso que ela ainda está na Madeira, explica muito bem porquê, porque ele preparou o caminho ao dissolver a coligação com o CDS e ao, digamos, reconfirmar-se como líder do PSD. Ele quis que houvesse uma eleição para ele ser eleito novamente líder do PSD, portanto agora de repente dizer adeus é bem complicado. E portanto, à conta disto tudo, acho que é de facto muito difícil que sim, tenhamos uma solução estável, mas acho que está no domínio do impossível e até do imoral em termos de solução, em pensar que é possível um governo com todos os partidos, que é literalmente todos menos o PSD e o Chega, para Paulo Cafofo ser presidente do governo regional.
Por isso, olha, vamos ter uns dias animados e não sabemos bem onde é que iremos.